faz muito frio. E pra gente reunir, nada melhor do que um café, um chá. E o Luca Reichbitter foi quem batizou nossas reuniõezinhas assim, mensais, de o chá das velhinhas, as velhinhas que fofocam, as velhinhas que trocam receitas. A gente não troca receita de comida, a gente troca receita de livro, receita de leitura. Quando eu faço o chá das velhinhas, eu levo elas a algum lugar, mas elas realmente recebem em casa, fazem bolo, parecem umas velhinhas mesmo. E as conversas são meio encaloradas e aqui está mais controlado hoje a turma, mas em geral é um pouco mais até intenso o debate. Isso já é uma tradição, é uma instituição aqui deles três, é uma honra poder entrar assim num espaço tão íntimo, né? Cada um chega com uma queixa, com um desespero, e depois de 1h30 de fala, não mais do que isso, a gente sai leve, tranquilo e com novas ideias para trabalhar. E faz anos que a gente no chá troca ideias, troca livros, então autores que a gente leu, teorias que nós estamos estudando, trocamos revistas, informações, tomamos café, conversamos, enfim, é uma coisa muito bacana. Nossa vontade é que todo professor tenha um chá de velhinhas na sua escola, na sua cidade, na sua... Então, quando tivemos a ideia de fazer esse trabalho, é justamente para mostrar que isso tudo pode ser socializado e se transforma em reflexão sobre a nossa prática. Um chá das velhinhas levadas para quem estiver interessado em avançar. Muitos dos livros, das coisas que estudamos e que temos hoje como teoria, foi amplamente discutido nesse café. Então, o chá das velhinhas é extremamente produtivo para a nossa emoção e para a educação. Sandra, encerramos o bloco anterior, super organizadinho, falando do papel da interação na construção da aprendizagem. Acho que a gente está querendo voltar, né? Estamos com os professores, vamos falar de aprendizagem, dessas coisas, desses coisas. Sim. Desses assuntos. Na verdade, eu quero cutucar um pouquinho o Júlio. Que o Júlio não... olha só, eu vou ter que fazer aqui um retrospecto. Na década de 80, vocês lembram muito bem, no Brasil, Isa, foi assim aquela questão da gente jogar o tradicional no lixo e trabalhar com texto significativo, interesse do aluno, né? Nós tivemos um discurso, né, Júlio, muito grande sobre isso. Eu acho que nós demos um salto bastante interessante, né? Eu tenho, assim, visto muitos trabalhos interessantíssimos que se desenvolvem em torno do interesse do aluno. Mas houve uma confusão aí, uma confusão no sentido de achar que o que era significativo era aquilo que o aluno gostaria de aprender, que ele queria fazer. Não é? E aí, com o tempo, graças a Deus, mais de 20 anos, nós fomos vendo que, né, significativo, na verdade, não é o que o aluno quer, mas o que ele precisa, o que a sociedade usa e que ele tem que fazer esforço para compreender, e que a escola tem que estar engajada nisso. E o Júlio fala de uma forma fantástica sobre a aprendizagem significativa. Existe essa mesma confusão do significativo para o aluno e aprendizagem significativa, Júlio? Eu percebo assim que às vezes me fazem essas perguntas e digo, ligue para o Júlio Furtado, eu não sei sobre isso. Com certeza existe, e a gente tem que diferenciar bem aí essas questões, senão vira o oba-obismo, né? Ou seja, e tem muito por aí essa questão. A grande questão é que a aprendizagem significativa, ela parte da construção do sentido, ela parte da construção do significado. E a construção do significado, ela é um processo totalmente subjetivo que tem a ver com o repertório da criança. E esse repertório da criança, esse repertório que cada um de nós tem, ele é formado a partir das interações que nós travamos com as pessoas, com as coisas, com os acontecimentos, com os ambientes, e que não foi a mesma interação. É o que eu sempre falo dos gêmeos, né? Gêmeos univitelinos, idênticos, mesma roupa, mesmo presente, mesmo bolo de aniversário. No entanto, o mesmo amor, entre aspas, foi oferecido, né? No entanto, um construiu uma relação diferente do outro, daquilo que ele percebeu. Então, é a subjetividade da percepção que é responsável pela construção do sentido, né? A pior coisa que existe é eu dizer para você, vai lá, Luca, ver aquele filme que você vai morrer de rir, né? Ou seja, legal isso. Olha o risco que a gente corre fazer essas coisas. Aí você vai voltar e falar assim, olha, eu não dei uma gargalhada. É claro que não. As coisas engraçadas que acontecem naquele filme não conseguiram formar dentro de você, a partir do seu repertório, alguma coisa que você atribuísse um sentido de humor tão grande quanto eu atribuí. Então, isso é a subjetividade da construção de sentido. E, para ser significativo, tem
tem que ter construção de sentido. E para haver construção de sentido, tem que estar ligado ao repertório de cada um. E aí a gente fica se perguntando, então, como é que o professor pode proporcionar aprendizagens significativas? Se ele vai depender dessa relação com o repertório individual da criança, né? E aí os autores que falam disso, os principais deles... Me lembra do Comênios, né? Diz que a didática nasce do espanto do professor que tenta ensinar e percebe que o aluno não aprende. Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver, né? E essa questão, como eu ia dizendo, o principal desafio do professor com relação à aprendizagem significativa é ele promover a interface entre o conhecimento e esse repertório que o aluno tem, que é subjetivo, essa habilidade de atribuir sentido que cada aluno tem diferente do outro, assim como temos as marcas, né? Ou seja, digitais diferentes, cada um tem esse repertório e tem essa forma de ver diferente. O desafio do professor está exatamente aí, né? Como é que eu promovo o conhecimento necessário do que você fala, o conhecimento curricular, o ler, escrever, falar, entender, aprender a cultura, né, previamente construída pelo homem, e como é que eu faço isso formar sentido? É aí que talvez seja o nosso maior desafio, e, por exemplo, o Ausubel fala muito legal disso quando ele fala em pontes cognitivas. Né? O que são as pontes cognitivas? A ponte cognitiva acaba com a desculpa da falta de base. Né? Eu costumo brincar falando isso, ou seja, talvez as pessoas não queiram estudar tanto ponto cognitivo, porque que desculpa que eu vou ter depois, né? Ou seja, eu acabo com a desculpa da falta de base. Eu tenho que ensinar, por exemplo, feudalismo para uma turma que nunca estudou Idade Média. Isso é possível? Claro que é. Né? Ou seja, eu crio uma ponte cognitiva. E o que é a ponte cognitiva? É um fundamento. É um fundamento, é um pano de fundo onde o novo conhecimento possa construir bases. Eu posso, por exemplo, passar cenas do filme Robin Hood, discutir aquele filme rapidamente, me referir aos castelos, falar daquela época, e após essa atividade eu posso começar a falar de feudalismo sem esse aluno nunca ter estudado Idade Média. Tem a ver com a sua pergunta, né? Você falou, o Robin Hood vai interessar a criança, mas não é ele o tema, ele é usar o recurso para você usar aquilo que se não coloca o videogame e coloca na sala de aula, é acabar com os problemas. Que também não era uma má ideia. Sabe que o Silvio Meira, desculpe, mas olha lá, olha aí. O Silvio Meira em Recife tem uma equipe que o ensino médio, eles transformaram uma escola que todos os alunos fugiam e iam para a Lan House, eles transformaram uma escola pública que deram para ele mexer numa Lan House. Mas na verdade, imagino que os jogos sejam previamente planejados. Diz ele para o prefeito, só não tem traficante lá dentro, mas eles constroem jogos. Mas é que, na verdade, Luca, tudo isso tem que ter um sentido também em sala de aula. Claro. E aí, a gente tem que pegar aqui bem firme a coisa assim, como é que uma pessoa aprende. Né? Não é vendo Robin Hood, não é jogando videogame, não é indo lá no pátio e não é pintando